Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui para falar de Hierarchy, que é o novo drama teen, teen, da Netflix. Ele saiu aí na plataforma no dia 7. Eu havia recebido os 4 primeiros episódios, mas eu tive que viajar, então eu não consegui assistir logo em seguida que lançou pra trazer o vídeo pra vocês, tipo, no sábado, por exemplo. Mas antes tarde do que nunca, e cá estou eu pra falar de Hierarchy. E esse dorama aí, ele tá dividindo aí as opiniões públicas, porque tem gente que tá falando que esse é o pior dorama já feito na história da humanidade, horrível, tenebroso, e tem gente que fala que é muito, muito bom. E eu vou ser a pessoa que vai falar pra vocês, obviamente, a partir da minha opinião, que quem tá falando que é um dorama horrível, tenebroso, o pior dorama do mundo, está mentindo, mas também quem acha o dorama absolutamente incrível e maravilhoso também tá mentindo. A Netflix nos presenteou aí com uma elite coreana e que a gente tem que ver aí em qual temporada exatamente de Elite a gente pode, né, comparar, porque Elite, por exemplo, na sua primeira temporada é uma ótima série, Tim. Só que Elite, por exemplo, na última temporada que saiu é uma catástrofe. E com relação a Hierarchy, a minha opinião é de que é uma série que ela prometeu muito, então com certeza as pessoas elas criaram muita expectativa com o que elas veriam, mas ela não entregou tanto quanto deveria, e ela tem algumas questões sim com relação ao desenvolvimento da série, que eu vou abordar aqui nesse vídeo, mas também eu não achei ela uma série horrorosa, inassistível, pior série que eu já vi na minha vida, até porque, gente, eu vejo muita coisa, né, então o que é parâmetro de ruim pra você pode não ser parâmetro de ruim pra mim, porque eu talvez tenha mais experiência com séries ruins por já ter visto muita coisa, né? Então a minha régua é bem ampla, né? Eu não tenho uma régua assim de medir qualidade, né? Minha régua é bem grande. Então vamos lá, eu só queria pedir pra você se inscrever aí embaixo se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Se você quiser acompanhar meu trabalho nas redes sociais também, acredito que vocês vão gostar. Eu faço vídeos sobre moda no Instagram e no TikTok. Também eu faço looks de personagens de doramas e coisas do tipo, então se você gosta desse tipo de conteúdo, acho que vocês vão gostar. Bom, Hierarchy é um plot bem batido, assim, em termos de séries teen, que é basicamente um colégio rico, onde morre um bolsista, né, ou alguém que não é tão rico quanto os ricos, e aí chega alguém pra tentar desvendar o que realmente aconteceu, e aí a gente descobre que esse alguém, de fato, era parente, né, da pessoa que morreu, e isso é um plot muito, muito batido, mas não é porque é um plot batido que não precisa ser inovador, entendeu? A história pode ser inovadora, pode ser boa, como um todo, ali, né, o plot. Existem muitas séries com plots parecidos e que elas são muito boas, né. Então nós temos ali 4 protagonistas, assim, que são os reis do colégio, né? Que é a Jae, que é a nossa protagonista, de fato, ali da história. Nós temos a Hira, que é a melhor amiga dela e também uma das protagonistas. O Hyun, que é o namorado da Jae e é também um dos protagonistas ali, e é o rei do colégio. E o Woojin, que também é um do quarteto ali. E, enfim, né, eles formam esse quarteto aí de ricos e poderosos dentro da história. E pra mim foi muito engraçado, porque o ator que faz o Hyun, pra mim foi muito difícil acreditar que ele era um vilão no começo, porque ele faz um papel em Sorriso Real, que ele é muito fofinho, né? Pra quem assistiu Sorriso Real, ele tá no núcleo da aviação ali, ele é um dos comissários e ele é o personagem que acaba namorando a melhor amiga da protagonista. Então ele é muito fofinho. Então eu tive uma certa dificuldade de aceitar ele como vilão no começo, mas tudo bem. E aí nós temos o Kang-ha, que é esse novato que chega ali pra descobrir o que realmente aconteceu com o bolsista que morreu e que depois a gente descobre que era o irmão dele, né? Eles eram gêmeos fraternais e, né, ele quer desvendar o que realmente aconteceu. Só que aí a série peca em algumas questões, assim. Acho que a locação é bem legal, assim, a escola que eles escolheram é bem legal. A questão de figurino, a série é muito boa também. Os personagens estão sempre ali com roupas realmente de luxo, né? Assim, os personagens vão pra escola com bolsa da Chanel. Isso é uma coisa muito comum, né? Dentro desse universo ali de pessoas muito abastadas. E tem também toda uma questão de uma rixa entre as famílias, né? Tem um amor proibido, entre aspas, entre os dois protagonistas. Não o protagonista que chega depois, quer dizer, também tem. Mas, assim, logo de cara a gente se depara com essa situação de que o Hyun e a Jae, eles tinham um amor que meio que ninguém sabia, assim, dos adultos que envolviam a vida deles, porque eles, os pais deles são proprietários ali, CEOs de conglomerados muito diferentes e concorrentes. Então era uma grande questão, assim, eles terem esse envolvimento um com o outro, então eles tinham um namoro meio que secreto. E aí tem outros dramas também que envolvem os personagens, como por exemplo a Hira, ela tem, o pai dela tá meio que perdendo tudo, então ela tá nesse limbo ali. O Woojin, o pai dele é um político, então ele meio que não pode sair da linha, então
então ele sempre tá escondendo alguma coisa, e ao mesmo tempo ele tá se envolvendo com a professora, que é uma grande questão também. Mas enfim, logo a gente fala um pouco mais da índole dos personagens. O que eu queria comentar primeiro é com relação ali ao desenvolvimento da trama em si. Primeiro que eu não consegui comprar o carisma desse casal de protagonistas ricos ali que viviam um amor impossível, assim, eu não achei que eles combinam tanto entre si. A Jae, ela combina muito mais com o Kang-ha, que é o bolsista que chega depois. E eles vivem ali um negócio, cara, é muito engraçado, porque eu achei que os 3 primeiros episódios estavam caminhando pra um lugar tão legal, e daí depois que revela que o Kang-ha é irmão do cara que tinha morrido, parece que deu uma desandada, assim, que eles não sabiam pra onde levar a história. Então, assim, é engraçado porque o dorama nos vende muito essa ideia dela ser um casal com o bolsista. Na verdade, ela não queria ser um casal com o bolsista, mas queria, só que não queria. Assim, a gente não fica muito claro com relação às intenções dela. Ela é uma personagem extremamente quieta e não carismática. Eu não acredito que seja culpa da atriz, eu vejo que é mais como a personagem foi criada mesmo. Então a gente meio que não compra a briga da protagonista, sabe? Tipo, a gente vê em flashbacks, conforme a história vai passando, que ela se tornou amiga, né, do bolsista que morreu, que é o irmão do Kang-ha. Só que não dá muitos detalhes, assim, de tudo isso. Mostra que ela tinha uma empatia por ele, que ela tinha uma amizade com ele e que, né, ele filmou ali as coisas porque ele tinha aquela caneta com a câmera, porque ele queria mostrar, né, na polícia ou, enfim, denunciar como ele era tratado e os outros bolsistas também. E acabou que ele filmou quando a Jae contou pra ele que ela havia engravidado, né. É de se compreender esse começo ali da personagem dela tá tão arisca, né, e tudo mais, pelo que ela passou, né, porque ela acabou perdendo o bebê, ela decidiu não abortar, né, isso se revela mais no final, e ela acabou perdendo o bebê, então ela não conseguia enxergar o Rian da mesma forma que ela enxergava antes e tal, e também ela tava, né, transtornada, porque ela tinha perdido esse grande amigo dela e tal, e assim, é compreensível isso na narrativa pra personagem, só que depois a gente não consegue comprar o dela, sabe, tipo, ela como protagonista. Inclusive eu acho que a Hera, se ela fosse protagonista, seria uma protagonista muito mais interessante, por mais que a Hera seja uma canalha, né? Porque ela quer roubar o Rian da protagonista, roubar entre aspas, né? Porque pessoas não são objetos, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E ela quer ficar com o Rian, e daí ela fala, você é minha melhor amiga, mas eu vou encerrar nossa amizade porque eu quero mais ficar com o Rian, e não sei o que, não sei o que. E daí depois ela começa a chamar a melhor amiga dela, entre aspas, de vadia, né? Então, assim, ela é uma personagem completamente hipócrita, né? Só que eu acho que eu prefiro essa hipocrisia da Hera do que essa inexpressividade da protagonista, porque a gente consegue entender, né, e defender o lado de qualquer personagem, até dos vilões, assim. O próprio Rian, ele tem ali toda uma trajetória que é complexa, mas que também, gente, é caótica, né, porque ele é um personagem tóxico, né, ele vive um namoro tóxico ali com a Jae, e isso é uma coisa que eles deixam passar, assim, como se nada tivesse acontecendo, porque ele não deixa ela ter outros amigos que não seja ali o quarteto. Quando ela se aproximou do Kang-ha, ele ficou emputecido. Então, assim, aí ela, né, falou que ela tava namorando o Kang-ha e tudo mais. E aí, a série deixa em aberto várias coisas e não responde. Então, assim, eu entendo as pessoas que elas falam que é ruim por causa desse ponto, porque realmente tem várias coisas que fica meio assim. Por exemplo, eles estavam naquela gala, né, que foi promovida ali, e foi todo um momento ali chique e tal. E aí o Kang-ha, ele tava tocando piano, e a Hera ali, pra meio que se vingar da Jae, ela chegou pro pai da Jae e falou, esse aqui é o namorado da Jae. E, tipo, era o pianista, né, o Kang-ha. Só que assim, tipo, meio que não teve um desenvolvimento a partir disso, sabe? Não teve um negócio de, tipo, quais seriam as consequências disso, ou como tudo rolou. E depois eles meio que esqueceram que o Kang-ha era pianista, né, e nunca mais ele participou de nada disso no resto da série. Então, a série realmente vai deixando algumas coisas ali pra trás, num ponto de que eles tentam abraçar tudo, né, porque eles tentam trazer esse drama ali das famílias, né, das pessoas muito ricas e tal, só que eu sinceramente eu não sei, eu acho que a Jae, ela não é uma protagonista carismática o suficiente pra história, e aí a gente tem vários dramas ali que envolvem eles e tal, né, como por exemplo o Woojin, ele tá com a professora, só que aí tem várias questões, a gente acaba descobrindo que quem realmente atropelou o bolsista foi a professora, então muita gente descobriu isso logo no começo, assim, mas é porque a série deixa a entender que o Woojin que tava responsável desde o começo por isso, assim. E, enfim, aí nós temos vídeos, temos ameaça, uma vibe meio Ctrl-Z, né, ali, né, de umas chantagens emocionais e tal, e de expor a Jae por causa do vídeo ali, tanto da gravidez, quanto o vídeo dela ficando
com o Rian, que, né, ninguém sabia que eles estavam juntos e tal. E aí várias ameaças dela ir pra Nova York, blá blá blá. Então, assim, é um plot meio batido, mas que poderia ser melhor desenvolvido, que teria potencial pra desenvolver um plot melhor, mas que fica numa mesmice, assim, nada demais, sabe? Com personagens meio X, sem muito carisma. Talvez a personagem com mais carisma seja, de fato, o Kang-ha, porque a gente consegue comprar a briga dele, né? A gente consegue entender ali as motivações dele e estar do lado dele ao longo da história ali dos personagens. Poderia ter acontecido tanta coisa melhor ao longo ali da história. E a série é muito dúbia com relação a esse romance da protagonista, porque nós ficamos sem entender completamente se ela queria de fato estar com o Rian, porque ela alegou, né, que, assim, não é que ela alegou, mas nós, como espectadores, nós entendemos que ela não queria muito ficar ali com o Rian, porque ela tava meio traumatizada dele com relação à questão da criança, né, que ela não tinha contado pra ele, que ela não conseguia enxergar ele com os mesmos olhos e tudo mais. E, ao mesmo tempo, ela tem uns momentos super legais com o Kang-ha. Inclusive, depois ela vive esses momentos com o Rian. Então, ela mostra pro Rian as coisas que ela aprendeu com o Kang-ha, tipo o negócio da bicicleta, tipo aquela comidinha ali de rua que ela leva ele pra comer. Então, assim, ela quer viver esses momentos que ela viveu com o Kang-ha, que deixaram ela feliz, com o Rian. Então, fica aquela coisa dúbia de ela tá querendo viver com o Rian porque ela sente falta do Kang-ha, ou ela tá tentando ver se com o Rian ela fica tão à vontade como ela tava ficando com o Kang-ha inicialmente. Então fica essa coisa dúbia. E também ela, quando ela é questionada pelo Kang-ha se ela realmente tinha gostado dele, ela falou que não. No final da história, da série, né, da temporada, ela fala que ela tinha mentido, né? Ou seja, né, dá a entender a ele que sim, ela tinha gostado dele de verdade. Só que a gente também perde um pouco o momento que ela decidiu que eles seriam só amigos. Então fica essa impressão de que ela se vê forçada a ficar com o Rian pela condição financeira do Kang-ha, sendo que eles eram um casal que tinha potencial, né? Eu digo, o Kang-ha e a Jae. Ainda tem a questão de que a Jae, ela foi morar nos Estados Unidos a pedido do Woo Jin, e aí a Hira, ela falou pro Woo Jin não contar, né? No fim das contas, porque a Jae ia ficar sabendo de mais uma traição por parte dos amigos. Gente, que amigos são esses, né? Com amigos desses, assim, você não precisa de inimigo, porque simplesmente amigos terríveis, tenebrosos, os piores amigos possíveis que você pode imaginar, né? Porque todo mundo trai todo mundo, ninguém tá ali de verdade, todo mundo tem outros interesses, e, cara, a Jae fez 300 milhões de coisas pelos outros, assim, pediu pro pai dela investir na empresa da Hira, pediu pra sei lá quem fazer não sei mais o que, tipo, ela sempre tava ajudando os amigos dela, e os amigos dela tudo metendo punhalado pelas costas dela, entendeu? Tipo, a guria coitada, entendeu? No fim das contas, ela é uma fudida. E a série nos falhou em nos mostrar qual casal ali era pra gente entender e gostar e tudo mais, porque mostrou tantas questões que ela tinha com o Rian, e nos mostrou que tinha um potencial de ser legal esse relacionamento dela com o Kang-ha, que as pessoas ficaram meio sem entender, de tipo, como assim? Que momento que ela acabou voltando pro Rian? Por que isso tá acontecendo? Por que ela concluiu que o Rian seria melhor pra ela, sendo que ela tava feliz ali com o Kang-ha? É tudo meio assim, entendeu? Tipo, não tem muito uma explicação, uma motivação, as coisas simplesmente acontecem. E assim, é uma série também que tem várias cenas bem X, assim, por exemplo, no começo a gente tem aquela disputa no circuito da Coreia do Sul de Fórmula 1, que não tem mais a corrida, inclusive, lá, mas enfim. E aí tem claramente um patrocínio da Ferrari, porque a Ferrari ganha a corrida e a Lamborghini, que perde a corrida, tava mais disfarçada que era uma Lamborghini. E aí, enfim, várias cenas ali de corrida só pra fazer uma propaganda da Ferrari, que provavelmente bancou a série inteira, e que não tem sentido nenhum, só que também, assim, daí tem essa cena, você pensa que isso vai ser algo recorrente ao longo da história, só que não é também. E assim, tem várias outras coisas bem não críveis na história, que... É porque, assim, uma coisa é você assistir uma série de fantasia, que é de várias coisas não críveis, né? Outra coisa é você assistir uma série que é pra reproduzir a realidade, ter várias coisas não críveis, né? Por exemplo, ele joga ali futebol americano. Gente, na Coreia do Sul ninguém joga futebol americano, entendeu? As pessoas jogam o futebol que a gente joga aqui no Brasil, né? Chamam também de futebol suíço, né? Apesar de não ser suíço, mas enfim. Então, assim, são várias coisas que não são críveis ali ao longo da história. E ainda por cima, a gente tem um epílogo, né? Que é uma cena pós-créditos, que no caso, a Jae, ela tá com a mãe dela, o que eu achei bem legal. Eu acho que foi a melhor parte da história, essa conclusão ali de que ela foi ver a mãe dela e tudo mais. E aí, teve uma morte ali na escola, né? Então, eles puxaram esse gancho pra uma segunda temporada. Se a série fizer sucesso o suficiente, eu não duvido nem um pouco que vão renovar, até porque é uma série que com certeza é bem barata de se produzir.
eles conseguiram patrocínio de várias marcas ali, dá pra ver ao longo da história. E, claro, que é uma série que pode ser salva numa segunda temporada, no sentido de que tem um roteiro melhor, assim, né? Se eles ouvirem as críticas e tudo mais. Como eu falei, eu não acho que é uma série de todo horrível, né? Não é uma série, nossa, a pior série que eu já vi na minha vida, mas é uma série que tem várias questões e que ela poderia ser muito melhor, ela poderia entregar muitas coisas melhores. Esse plot ali do presidente da classe ser o nerdzinho que tava fazendo chantagem com todo mundo, que tinha os vídeos de todo mundo, é uma coisa também super batida. Então, assim, a série pode inovar, pode trazer coisas melhores, só que vão ter que mudar essa galera aí dessa sala de redação, porque tá, né, eles tinham a faca e o queijo na mão e, né, jogaram o queijo fora e enfiaram a faca, você sabe onde. É uma trama que traz assuntos relevantes, né, lá na Coreia do Sul pega muito forte se ficam sabendo que uma pessoa famosa, uma pessoa rica cometia bullying na escola, né, tipo, a pessoa perde contratos de trabalho, coisa assim. Então é realmente um assunto relevante ali, principalmente para esse universo da Coreia do Sul, né, porque, bom, cada país tem a sua relevância cultural, né, dependendo dos assuntos que são abordados, mas é uma série que ela tinha potencial de acontecer coisas mais legais, de ter uma trama melhor e de ter uma protagonista mais, assim, com mais personalidade. Eu acredito que o que faltou pra protagonista foi personalidade mesmo. Eu acho que a Hira e o Woo Jin são personagens mais interessantes ali entre eles, em termos de personalidade própria, por mais que os dois sejam dois arrombados, entendeu? Porque são mesmo. Eles são mais interessantes do que a protagonista, que acabou ficando... acabou sendo uma personagem tão traumatizada, com tantas questões, sabe, que ela ficou muito, assim, tipo, introspectiva e ela não caiu, assim, nas graças do público, sabe? Então, pra mim, essas foram as principais questões, assim. E numa segunda temporada, claro que muito provavelmente a Jae voltaria ali ao cenário do que as coisas estão acontecendo. Vamos ver se, de repente, não voltaria a ter esse relacionamento ali entre a Jae e o Kang-ha. Talvez um desenvolvimento de um relacionamento entre a Hira e o Woo Jin, que gosta dela, né, e nunca falou, ele não chegou a falar, né, pra ela que ele é afim dela. E tem também outras questões, né, que vão ser encaradas ali, quer dizer, a gente vê que tá tendo um desfecho ali, como, por exemplo, as questões do pai do Woo Jin, só que a gente não vê exatamente o desfecho, né, que fim levou ali o carro do candidato à presidência ter sido usado num acidente, né, que teve batida e fuga, né, assim. Então, a gente não teve esses desfechos do que aconteceu com eles de fato ali, só uma pincelada ali dos julgamentos acontecendo e tal, mas aí no epílogo tava tudo normal, né, assim, no epílogo tava todo mundo ali na escola e nada estava acontecendo. Então, a gente teria ali várias coisas que poderiam acontecer numa segunda temporada, vamos ver se a Netflix vai renovar. Mas, enfim, minha opinião com relação a Hierarchy foi essa, de que ela não é a pior série que eu já vi na minha vida, mas ela também não é uma série incrível. É uma série ok, ela entretém, mas ela tem várias questões que ela poderia ser melhor. E que a série começou bem. Eu achei que ela começou muito bem, mas aí não conseguiram sustentar ali o plot e o roteiro que eles queriam apresentar. Então ok, né? Até porque muita gente daí criou muita expectativa, então por isso que também muita gente se frustrou muito. Então, assim, se fosse comparar com Elite, não seria tão boa quanto a segunda temporada. Mas também não seria tão ruim quanto a terceira temporada, por exemplo, que é uma catástrofe. A quinta temporada, que é a temporada que o André Lamoglia entra, acho que é, né? Talvez seria tipo uma quinta temporada. Bom, gente, é isso. Me conta aí o que vocês acharam de Hierarchy, se vocês são do time que amaram, se vocês são do time que odiaram, se vocês são do time que acharam que ela é só ok, que é o que eu achei também. E é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima.